Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, nosso intérprete, Ronaldo. Vamos falar sobre engenharia genética. Quais são os objetivos? Conhecer a aplicação da genética na atualidade, conhecer o interesse sobre o genoma dos organismos. Vamos observar essa imagem. Lá vem a professora com a Dolly. Vocês já viram essa imagem, né? Então, qual foi, o primeiro mamífero clonado? O que você entende por clonagem? Então, hoje vamos falar sobre clonagem. Começamos com uma reportagem. Clonagem da ovelha Dolly. Demorou 7 meses para que o Instituto Rollin, na Escócia, anunciasse a criação do primeiro clone de um mamífero adulto e tornasse pública essa revolucionária conquista científica no dia 23 de fevereiro de 1997. O novo ser se chamou Dolly e era uma ovelha. Foi gerada por clonagem reprodutiva, em que o núcleo da célula de uma ovelha de 6 anos foi introduzido em óvulos de outra ovelha. No caso, foram utilizadas células de glândulas mamárias. Para decepção da comunidade científica, Dolly viveu apenas 6 anos, sendo sacrificada no dia 14 de fevereiro de 2003. Ela sofreu uma espécie de envelhecimento precoce, desenvolvendo artrite e um tipo de infecção pulmonar, só comum em animais mais velhos de sua espécie. A ovelha teve, contudo, 4 filhotes, provando, assim, a sua capacidade de reprodução e deixou como herança a certeza de que um novo ser pode ser gerado de uma única célula, proveniente de qualquer parte do corpo de um indivíduo adulto. Vamos falar sobre clonagem. O que é clonagem? É um mecanismo de produção de indivíduos geneticamente iguais. Então, clone, eu pego um indivíduo e vou formar um outro indivíduo exatamente igual a ele. Então, a gente observa muito, a questão como se fosse uma reprodução assexuada. A reprodução assexuada é aquela reprodução que não tem variabilidade genética, não vai ter mudanças nos genes, não vai mudar esse DNA. Porém, aqui a gente está falando de uma clonagem que está sendo realizada dentro do laboratório, mas queremos dizer também que não vai ter mudança, ok? Então, o DNA será idêntico, como se eu estivesse tirando um xerox. A reprodução assexuada de algumas bactérias, insetos e plantas ocorre por esse processo de clonagem. É uma técnica utilizada na biotecnologia. Na engenharia genética, é um tipo de reprodução artificial. Então, gerar um novo indivíduo através do processo de clonagem, mas de forma artificial. Temos a clonagem, temos 2 tipos de clonagem. A clonagem reprodutiva. Essa clonagem reprodutiva, ela envolve a geração de um novo indivíduo. Mas esse novo indivíduo, que é chamado de clone, ele pode ser definido como um organismo geneticamente idêntico à célula da qual ele se originou. Para que essa clonagem ela seja chamada de clonagem reprodutiva, ocorre a formação de embrião. Então, pega um óvulo não fertilizado, uma célula adulta, um óvulo sem este núcleo vai ser introduzido neste óvulo e aí começa então este processo da formação do embrião para gerar um clone, para chamarmos então de clonagem reprodutiva. A clonagem terapêutica, que é o segundo tipo de clonagem, são realizados os mesmos procedimentos iniciais da clonagem reprodutiva. Porém,
não ocorre a implantação deste embrião, dessa formação do embrião em um útero. Então não vai gerar um novo indivíduo. Esse conjunto de células é cultivado num laboratório para se obter as células troncos. Então, como que é feito esse processo em relação à clonagem terapêutica? Em relação à clonagem terapêutica, não tem então uma barriga de aluguel. Começa a se observar então essas multiplicações celulares da formação do embrião. Logo no início, retira-se então essas células que são as células tronco. As células tronco são aquelas células que são capazes de se transformar em qualquer outra célula, né? Cada parte do nosso corpo, que é constituído por trilhões de células, células são diferentes. Temos as células dos neurônios, as células adiposas, e a gente já viu em outra aula que as células têm formatos diferentes. Então, essa célula tronco, ela é capaz de formar-se, né, de se transformar em qualquer outra célula. Esse processo, como diz ali, ó, clonagem terapêutica, é realizado para que essa célula tronco seja inserida em um indivíduo que precisa aí, tenha se machucado, que precisa regenerar essas células no seu organismo, ok? Então é muito usado em relação à medicina. Vamos à nossa primeira atividade. Leia atentamente as informações a seguir. O processo de clonagem em organismos unicelulares, que só tem uma célula, pode ser observado na natureza. No caso dos seres humanos, os gêmeos univitelinos são considerados clones naturais, pois compartilham as mesmas características genéticas. Porém, em 1996, foi demonstrado ser possível produzir clones de animais em laboratório, quando o embriologista Ian Wilmut conseguiu clonar a famosa ovelha Dolly. Após essa experiência, vários animais, como bois, cavalos, foram clonados. Como é feita a clonagem de animais? Vamos lá! Como foi feita a clonagem de animais? Vamos usar como exemplo para responder essa questão a clonagem da ovelha Dolly, o professor explicou agora há pouco. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
Vamos lá, pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, começamos a nossa aula falando sobre a clonagem da ovelha Dolly. E a pergunta nesta atividade, falando sobre o processo de clonagem, é: como é feita a clonagem de animais? Então, a clonagem de animais, anota aí no seu caderno, consiste em retirar e descartar o núcleo do óvulo de uma fêmea de uma espécie e injetar neste óvulo, sem núcleo, o núcleo de uma célula somática de um indivíduo da mesma espécie. Assim, então, gerando o clone, né? Outro indivíduo igualzinho àquele a qual foi tirado o núcleo da célula. Não esqueçam, é lá no núcleo da célula que estão as nossas informações genéticas, o nosso DNA. Então, o indivíduo vai ser clone de quem? Vai ser clone do indivíduo a qual foi o doador, então, do núcleo da célula, ok? As células-tronco são células indiferenciadas que têm potencial para formar vários tipos de células do corpo. Elas podem ser obtidas de embriões ou de células adultas que são estimuladas a voltar ao estágio indiferenciado e se multiplicar em seguida. Então, as células-tronco, nós vimos anteriormente que essas células-tronco, elas conseguem modificar-se, ou seja, elas conseguem se modificar, se moldar em qualquer outro tipo de célula. Então, é por isso que elas são tão importantes, né? Tão importante a gente falar das células-tronco, e elas estão muito relacionadas com a questão de soluções médicas. Então, indivíduos que precisam aí repor suas células, precisam de algum tratamento médico que envolve células, as células-tronco são utilizadas para estes procedimentos. Devido à sua capacidade de autorrenovação e especialização, as células-tronco podem ser utilizadas no tratamento de diversas doenças, como diabetes, alguns tipos de cegueira, infarto e até mesmo lesões na medula. Olha só a importância da célula-tronco. Elas conseguem se modificar em qualquer outra célula e conseguem, então, renovar, né? Conseguem aí fazer tratamento de diversas doenças. Muito importante. Células-tronco embrionárias são formadas no início do desenvolvimento do embrião. Então, quando começa a transformação ali do indivíduo, depois da fecundação, nós temos o estágio de mórula, de blástula. Então, é neste momento, olha aqui, ó, nós estamos enxergando aqui nessa imagem. Então, é neste momento que consegue ter as células-tronco chamadas células-tronco embrionárias. Essas células-tronco possuem uma grande capacidade de diferenciação, podendo dar origem a qualquer tipo de célula e o que resulta na formação de células especializadas. Células-tronco adulta são células que não sofreram processo de diferenciação e são responsáveis por renovar todos os tecidos do corpo. Esse tipo de célula pode ser encontrado em qualquer local do corpo, mas principalmente no cordão umbilical e na medula óssea. Sabemos que muitas mamães aí acabam por guardar, né, o cordão umbilical. Então, deste cordão umbilical consegue-se, claro que tem não só guardar, né, tem um local certinho para ser guardado e armazenado esse tipo de material, não é guardar lá na gaveta de casa, pessoal. Então, a partir disso, né, deste cordão umbilical, consegue-se obter células-tronco também. A terapia gênica é um procedimento que introduz genes funcionais no interior das células. Qual é o objetivo? O objetivo é tratamento de doenças. Ela utiliza técnicas de DNA para substituir ou manipular genes com problemas, corrigindo uma informação que está errada
ou até mesmo ausente lá no DNA, o que pode levar à cura de doenças ou ao alívio dos sintomas. A técnica germinativa consiste na introdução dos genes. Lá no zigoto, assim as células que se originam dessas células germinativas, lá no processo quando o indivíduo está sendo, a formação do indivíduo, como a gente viu ali na mórula, na blástula, né? Então esse é o processo germinativo, passam a ter então o seu gene de interesse em seu genoma. Já as células somáticas têm a introdução dos genes nas células somáticas. Essa técnica é a técnica mais usada, a técnica da somática aqui, da introdução dos genes nas células somáticas. Não há transmissão dos genes para os descendentes, como ocorre aqui na célula germinativa. O desenvolvimento da genética propicia, então, muitas possibilidades interessantes, muitas descobertas em relação ao desenvolvimento da genética. No entanto, a gente ainda está imerso em muitas discussões, muitas questões polêmicas ainda, né? Porque tem muito estudo, muitas coisas para que a gente possa entender. Então, a gente vê, né, desde a produção de alimentos transgênicos, organismos geneticamente modificados, até mesmo a manipulação de genes humanos. Então, quando nós falamos dessa questão do desenvolvimento da genética, é muito bacana, é uma temática muito bacana. Porém, tem-se aí um universo muito extenso a ser descoberto em relação a isso. E abre, tá, portas aí para muitas discussões, tanto dos alimentos transgênicos, que são organismos geneticamente modificados por várias circunstâncias, né, para deixar esses produtos mais fortes, mas também essa geração de deixar um organismo mais forte, deixando ele mais forte, usa-se menos agrotóxico, mas tendo esse organismo mais forte, o que eu ganho com isso e o que eu perco com isso? Então, precisa-se analisar. E também a questão da manipulação de genes humanos. Estamos falando de vidas. Então, tem muitas questões polêmicas em torno do desenvolvimento da genética. Vamos à nossa segunda atividade. Como técnicas de manipulação do material genético podem ser úteis para a agricultura e também para a medicina? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos à nossa pergunta. Como técnicas de manipulação do material genético podem ser úteis para a agricultura e para a medicina? Então, o desenvolvimento de plantas resistentes a pragas e de medicamentos produzidos por organismos geneticamente modificados ou a terapia gênica. Quando falamos, em relação à agricultura, então esse material geneticamente modificado traz então organismos mais resistentes, por exemplo, a pragas. Faz com que o agricultor tenha aí uma rentabilidade melhor. Quando falamos em relação à medicina, conseguimos observar no decorrer dos estudos que muitos estudos em relação a esses organismos geneticamente modificados, a biotecnologia, a genética, consegue trazer para nós, então, medicamentos, terapias alternativas para o indivíduo. Ou seja, então, tudo que a gente fala em relação à genética, técnicas de manipulação de material genético, claro que tem os pontos positivos e os pontos negativos, mas fica aí cada um com a sua opinião. Então, neste vídeo falamos sobre organismos geneticamente modificados. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!